Porquê, Clara? Porquê agora? A voz de Teresa tremia como as folhas de uma oliveira ao vento do Tejo, enquanto segurava o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos branqueavam. Do outro lado da linha, apenas silêncio, um silêncio pesado, cheio de anos que nunca tinham sido ditos. Teresa sentiu o coração apertar-se, como se alguém lhe espremesse o peito com mãos invisíveis. Não era raiva, ainda não. Era choque puro e cru, como se o chão de Lisboa, com os seus calçada portuguesa irregulares, se tivesse aberto de repente sob os seus pés. Tudo começara nessa tarde, numa esplanada do bairro Alto, onde o sol de outono filtrava através das árvores e pintava sombras dançantes nas mesas. Teresa chegara cedo, como sempre, ansiosa por rever Clara depois de meses de distância. Clara regressara do Porto, onde trabalhara num projeto de restauro de uma adega no Douro, e prometera contar tudo. Teresa preparara-se para ouvir histórias de vinhas douradas, de noites com fado ao fundo, de risos partilhados com colegas. Em vez disso, Clara chegara com os olhos baixos, as mãos nervosas a enrolar o guardanapo. Tenho de te dizer uma coisa, Teresa. Algo que guardei. Durante anos. Clara hesitara, o rosto corado sob a luz suave. Teresa sorrira, encorajadora, pensando que seria uma confissão inocente, talvez um namorado novo, ou uma mudança de vida. Mas quando Clara murmurou, sempre te amei. Não como amiga. Mais que isso. Desde a universidade, desde aquelas noites em Coimbra, quando partilhávamos o quarto e eu fingia dormir para ouvir a tua respiração, o mundo de Teresa parou. Como podia ser? Elas eram amigas desde os 18 anos, inseparáveis. Teresa recordava as viagens a Sintra, as conversas infinitas sobre livros de Eça de Queiroz, as noites em casas de fado onde cantavam baixinho as letras de Amália Rodrigues. Clara sempre fora a mais reservada, a que escutava mais do que falava, a que oferecia gestos carinhosos. Um café trazido sem pedir, uma echarpe emprestada num dia frio, um olhar que durava um segundo mais. Teresa interpretara tudo como amizade profunda, a saudade partilhada de quem cresceu numa Portugal ainda marcada por silêncios familiares. Mas agora, revendo mentalmente aqueles momentos, duvidava. Aqueles gestos não eram simples? Ou havia neles uma intenção escondida? Teresa sentia-se traída, não por Clara, mas pela sua própria cegueira. Como não vira? Ou pior, teria visto e ignorado, por medo do que significaria? A sociedade portuguesa mudara muito desde a Revolução dos Cravos. O casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei há anos, Lisboa enchia-se de orgulho nas marchas de junho, mas nas famílias tradicionais, como a dela, em Évora, com raízes no Alentejo profundo, o tema ainda era tabu. A mãe de Teresa, viúva devota, falava de amizades especiais com um tom que gelava o ar. Eu? Não sei o que dizer, Clara. Teresa respondera na esplanada, levantando-se abruptamente. Preciso de tempo. E fugira, deixando Clara sozinha com o café a esfriar. Agora, em casa, no seu apartamento pequeno no Chiado, Teresa andava de um lado para o outro. O coração batia descompassado. Por que duvidar dos gestos de Clara? Porque, no fundo, Teresa temia que fossem verdadeiros. Temia que o seu próprio coração, guardado atrás de muralhas de convenções, respondesse de forma inesperada. Recordava o toque casual de Clara na sua mão durante um concerto de fado em Alfama e como aquilo a fizera tremer interiormente. Fora a amizade? Ou algo mais, reprimido pela educação católica, pela pressão de ser a filha perfeita? Lá fora, o elétrico 28 rangia nas rails, subindo a colina. Teresa aproximou-se da janela, olhando o Tejo brilhante ao pôr do sol. Saudade. Essa palavra tão portuguesa que não tem tradução exata. Saudade do que nunca foi, talvez.
Ou saudade do que poderia ter sido se a verdade tivesse sido dita mais cedo. Clara, do outro lado da cidade, no seu quarto de hotel, chorava em silêncio. Guardara aquele amor como um vinho precioso do Douro, envelhecendo em segredo, temendo que, ao abrir a garrafa, tudo se estragasse. Anos de mal-entendido, de sorrisos forçados quando Teresa falava de namorados efêmeros, de noites em que imaginava o que nunca ousara tocar. Agora a verdade saíra, crua e dolorosa, e Clara sentia o peso da rejeição iminente. Teresa desligou o telefone sem esperar resposta. Precisava de ar. Desceu as escadas, saiu para a rua. O ar de Lisboa, misturado com cheiro a castanhas assadas, envolveu-a, caminhou sem rumo, passando por turistas que fotografavam os azulejos. No fundo, sabia que a dúvida não era só sobre Clara. Era sobre si mesma. Sobre o que sentia, guardado no peito como uma cantiga de fado, melancólica e intensa. Naquela noite, Teresa não dormiu. Revivia memórias, a formatura em Coimbra, quando Clara abraçara com força demais, a viagem ao Algarve, onde partilharam uma cama por economia e Clara se virara para a parede, fingindo sono, as cartas trocadas durante o Erasmus de Teresa em Paris, cheias de saudades que agora pareciam codificadas. Porquê agora? Porque Clara não aguentara mais o silêncio. Voltara do Douro transformada, depois de meses rodeada de vinhas que simbolizavam raízes profundas, e decidira que a vida era curta demais para amores escondidos. Teresa sentou-se na cama, o coração em conflito. Dúvida, choque, mas também uma centelha de algo novo, assustador e belo. Como seria se respondesse àquele amor? Em Portugal, onde o fado canta destinos traçados, poderia o delas ser reescrito? Os dias seguintes foram um vazio imenso para Teresa. Lisboa, outrora vibrante, parecia cinzenta, mesmo sob o sol de novembro que dourava os telhados. Evitava os locais habituais, a livraria Bertrand, onde ela e Clara passavam horas, o mirador da Senhora do Monte, de onde viam a cidade estender-se como um mar de história. Mensagens de Clara acumulavam-se no telemóvel, não lidas. Desculpa se te magoei. Preciso de falar contigo. O meu amor não muda quem somos. Teresa sentia-se perdida num mar de emoções contraditórias. A dúvida corroía-a por dentro. Aqueles gestos de Clara, o modo como sempre escolher o pastel de nata preferido de Teresa, como escutava horas a fio sem interromper, como a defendia ferozmente de críticas alheias, seriam prova de um amor romântico ou apenas de uma amizade profunda, como as que as avós descreviam nas histórias do interior? Em Portugal, as amizades entre mulheres eram intensas, cheias de abraços e confidências. Mas o olhar de Clara, agora recordado, tinha uma intensidade diferente. No trabalho, numa agência de arquitetura no Príncipe Real, Teresa distraía-se. Desenhava fachadas inspiradas em azulejos, mas as linhas saíam tortas. Colegas notavam a sua palidez. "Estás bem, Teresa?" perguntava Inês, a amiga do escritório. Teresa sorria forçado. Só cansada. Interiormente, o conflito crescia. Parte dela queria correr para Clara, abraçá-la, dizer que talvez sentisse o mesmo, que aqueles anos de proximidade tinham plantado sementes que agora brotavam. Outra parte, moldada pela família conservadora, o pai, antes de morrer, sempre a dizer que uma mulher precisa de um homem sólido, temia o julgamento. Em Évora, onde passava os fins de semana, a mãe ainda ia à missa todos os domingos, comentava as modas modernas com desaprovação. Como contar-lhe que a melhor amiga? Que talvez mais que amiga? Uma noite, Teresa cedeu à curiosidade. Abriu as mensagens de Clara. Eram longas, cheias de emoção contida. Guardei isto desde os 20 anos, Teresa. Vi-te namorar outros, sofrer desilusões, e calei-me.
No Douro, sozinha nas vinhas, percebi que não podia mais. O amor não pede licença. Teresa chorou, lágrimas quentes no travesseiro. Sentia-se chocada pela profundidade daquele crush guardado, como um tesouro enterrado. Decidiu responder. Encontramo-nos amanhã? No nosso café em Belém. Clara apareceu pontual, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Sentaram-se junto ao Tejo, com os pastéis de Belém quentes à frente. O silêncio inicial foi pesado. Por que duvidar de mim, Teresa? Os meus gestos eram sinceros. Disse Clara, voz baixa. Porque me assustas, Clara. Assustas o que pensei que era a minha vida. Respondeu Teresa, o coração acelerado. Sempre te vi como irmã. Mas agora, revendo tudo, pergunto-me se não sentia mais. Se não ignorava por medo. Clara estendeu a mão, mas Teresa recuou instintivamente. O gesto doeu nas duas. Não te peço nada imediato. Só que não fujas. Conversaram horas. Clara contou como o amor nascera em Coimbra, durante as queimas das fitas, quando Teresa dançava despreocupada e ela se apaixonara pela sua alegria livre. Como sofrera em silêncio quando Teresa namorara João, o colega de faculdade, e depois Miguel, o arquiteto. Como no Douro, entre as quintas centenárias, decidira que a saudade não podia mais dominar. Teresa escutava, o peito apertado. Sentia uma traição invisível, Clara trair a amizade ao esconder, mas também ela própria trair ao não ver. O mal-entendido de anos pesava como nevoeiro matinal no rio. Ao despedirem-se, Clara abraçou-a levemente. Teresa não recuou, mas também não correspondeu. Preciso de pensar. Em casa, Teresa mergulhou em memórias. Fotos antigas, elas nas praias do Algarve, rindo, em Óbidos, de mãos dadas contra o frio. Sempre tão próximas. Agora via nelas um brilho diferente. O conflito interior intensificava-se. Amava Clara? Ou era o choque a falar? Em Portugal, onde o fado canta amores impossíveis, seria o delas um destino traçado ou uma ilusão? Dias depois, Teresa viajou para Évora visitar a mãe. A casa cheirava a cozida à portuguesa, o conforto da infância. Mas ao jantar, quando a mãe perguntou pela sua amiga Clara, Teresa corou. Estamos com um mal-entendido. A mãe, mulher prática do Alentejo, disse: as amizades verdadeiras superam tudo. Não deixes orgulho destruir. Palavras inocentes, mas que ecoaram. Orgulho? Medo? Teresa deitou-se no quarto de menina, olhando o teto. Pela primeira vez, imaginou beijar Clara. O pensamento assustou-a e excitou-a em igual medida. Lágrimas vieram. Saudade de uma vida não vivida. De regresso a Lisboa, decidiu, precisava de confrontar a verdade. O reencontro marcou-se num lugar neutro, o Jardim da Estrela, sob as árvores centenárias que sussurravam segredos ao vento. Teresa chegou primeiro, o coração em turbilhão. Clara apareceu com um ramo de flores silvestres colhidas no caminho, gesto simples mas carregado de significado. Sentaram-se num banco, afastadas o suficiente para não tocar. Pensei muito, Clara. Começou Teresa, voz firme mas trêmula. A tua confissão abalou tudo. Duvidei dos teus gestos porque temi que fossem reais. Temi o que significaria para mim. Clara escutava, olhos baixos. Mas também duvidei de mim. Porque, no fundo, sempre soube que eras especial. Mais que amiga.
Ignorei por medo da família, da sociedade, de mim mesma. Clara ergueu o olhar, esperança brilhando. Não sei se é amor romântico, Clara. Mas quero descobrir. Sem pressa. Sem fugir. Foi o turning point. Clara sorriu, lágrimas nos olhos. Abraçaram-se, pela primeira vez com intenção consciente. O toque foi elétrico, cheio de anos reprimidos. Começaram devagar. Passeios discretos por Lisboa, pelo Lisboa Factory, entre a arte urbana, pelo Parque das Nações, ao pôr do sol. Conversas profundas sobre medos. Clara revelou como sofrera com a repressão interna, crescendo numa família do Minho onde essas coisas não se mencionavam. Teresa confessou a pressão de ser a boa filha, a vergonha antecipada. Mas havia traição no ar. Teresa descobrira, por acaso, mensagens antigas no Facebook. Clara, anos antes, confidenciara a uma amiga comum o seu amor por ela. Guardo este segredo há tanto tempo. A amiga prometera silêncio, mas Teresa sentiu-se traída. Por que contar a outros e não a mim? Clara explicou, precisava de desabafar. O peso era insuportável. Discussão acalorada no mirador de Santa Catarina. Vozes altas, lágrimas. Sentes que te traía a amizade? Gritou Clara. Sim. Guardaste anos, deixaste-me cega. Mas no fim reconciliaram-se. A traição era do silêncio, não da intenção. Decidiram viajar. Para o Douro, onde Clara trabalhara. Trem de Lisboa ao Porto, depois carro alugado pelas estradas sinuosas. As vinhas outonais, vermelhas e douradas, como um quadro vivo. Hospedaram-se numa quinta familiar, quartos separados por respeito. Noites à lareira, vinho do Porto a aquecer o peito. Clara cantou baixinho um fado, voz emocionada. Teresa sentiu o coração derreter. Pela primeira vez, segurou a mão de Clara intencionalmente. Mas conflito interno persistia. Teresa sonhava com a mãe a desaprovar, com olhares na rua. Portugal era tolerante, mas nem sempre. Uma tarde, numa adega em Pinhão, provaram vinhos antigos. Clara disse, este amor envelheceu como este vinho. Melhor com o tempo. Teresa beijou-a impulsivamente. O primeiro beijo, doce como moscatel, intenso como saudade resolvida. Mas o choque ainda ecoava. Teresa duvidava, seria real ou reação ao segredo revelado? O Douro embrulhou-as num casulo de beleza e intimidade. As colinas terrazadas, esculpidas por gerações, espelhavam a paciência que o amor delas exigia. Caminharam por trilhos antigos, mãos entrelaçadas quando ninguém via. Clara contava histórias das quintas, dos trabalhadores que cantavam modas antigas enquanto vindimavam. Teresa sentia-se renascer, longe das pressões de Lisboa. Mas a dúvida não desaparecera completamente. Numa noite, após um jantar com proprietários da quinta, família tradicional, conversas sobre netos e casamentos, Teresa retraiu-se. Eles olhariam-nos diferente se soubessem. Clara suspirou. Ainda duvidas de nós? Não de ti. De mim. De como enfrentar o mundo. Discussão mais profunda. Clara revelou uma traição maior. Anos antes, quando Teresa namorara seriamente Miguel, Clara quase se mudara para longe, incapaz de suportar. Pensei em ir para o Brasil, fugir. Teresa sentiu ciúme retroativo, dor. Traíste a nossa amizade ao pensar em abandonar-me. Traí-me a mim mesma ao ficar e sofrer em silêncio. Lágrimas, reconciliação.
Na varanda, sob estrelas infinitas, beijaram-se com paixão contida, respeitando limites. De regresso ao porto, exploraram a cidade. Ribeira à noite, luzes refletidas no Douro. Jantar num restaurante com vista, fado ao vivo. A fadista cantou estranha forma de vida e ambas choraram. Saudade transformada em esperança. Teresa ligou à mãe. Vou demorar a voltar a Évora. Estou feliz aqui. A mãe pressentiu. Com a Clara? Silêncio. Sim, mãe. Se te faz feliz, filha. A vida é curta. Palavras inesperadas, humanizantes. A mãe, marcada pela perda do marido, valorizava agora o amor em qualquer forma. Mas conflito surgiu externo. Uma antiga colega de Coimbra, agora em Lisboa, espalhara rumores após ver foto delas no Instagram, mãos dadas. São namoradas? Mensagens chegavam. Teresa entrou em pânico. Não estou pronta para o mundo saber. Clara magoada. Quer esconder-nos para sempre? Alta tensão. Clara ameaçou ir embora. Não suporto ser segredo outra vez. Teresa implorou tempo. Noites separadas. Sozinha, Teresa caminhou pela marginal do Douro. Ondas de emoção, amor profundo por Clara, medo da rejeição social. Mas percebeu, esconder seria trair o amor. Correu para Clara. Desculpa. Quero assumir. Devagar, mas assumir. Abraço intenso, promessas. De volta a Lisboa, o relacionamento floresceu, mas com sombras. Moravam separadas, mas passavam noites juntas, descobrindo toques tímidos, olhares profundos. Conversas sobre futuro, talvez uma casa no campo, longe de julgamentos. Mas a traição do passado voltou. Teresa encontrou o diário antigo de Clara, escondido por acidente. Páginas cheias de dor. Amo Teresa, mas ela nunca verá. Datas de anos atrás, durante namoros de Teresa. Choque renovado. Lias o meu sofrimento enquanto eu sorria contigo? Confronto dramático. Clara era o meu escape. Nunca quis magoar-te. Teresa sentiu-se invadida, mas compreendeu a profundidade do amor guardado. Família de Clara, no Porto, mais aberta, convidou-as para Natal. Mas mãe de Teresa hesitou. Não sei se estou pronta para ver. Dor para Teresa. Conflito interno, escolher amor ou família? Decidiu confrontar. Viagem a Évora. Conversa difícil. Mãe, amo a Clara. Como mulher. Lágrimas da mãe. Temi isto. Mas vejo-te feliz. Aceito, filha. Devagar. Alívio imenso. Mas sociedade testou-as. Em marcha do orgulho, decidiram ir mãos dadas. Olhares, alguns aplausos, outros murmúrios. Uma prima distante virou a cara. Teresa duvidou novamente. Vale a pena o preço? Clara firme, o amor vale sempre. Noite de crise. Teresa quase terminou. Não aguento a pressão. Clara chorou. Depois de anos guardada, perdes-me agora? Reconciliação apaixonada, mas contida. Promessa de força mútua. Viagem ao Algarve para respirar. Praias desertas de inverno, caminhadas em falésias. Renovaram votos silenciosos.
Teresa percebeu o mal-entendido inicial fora bênção. Revelar amor verdadeiro. Mas alta traição surgiu. Ex-namorado de Teresa, ciumento, espalhou boatos no trabalho. Teresa quase perdeu projeto importante. Raiva, união contra a adversidade. O clímax chegou na primavera, quando decidiram morar juntas num apartamento em Alfama, com vista para o Tejo. Mudança simbólica, de segredo a vida partilhada. Mas conflito final. Clara recebeu oferta de trabalho no estrangeiro, em França, restauro de castelos. Queres vir? Teresa hesitou. Carreira em Lisboa, família próxima. Discussão intensa. Não sacrifices por mim outra vez. Disse Teresa. Clara, não é sacrifício. É escolha. Teresa sentiu o eco do passado, Clara quase fugira antes. Decisão, Teresa recusou. Fica. Construamos aqui. Clara aceitou, mas com dor. Medo de arrependimento. Meses de tensão. Teresa duvidava, egoísmo seu? Culminou numa noite de fado em casa típica. Fadista cantou amor eterno. Ambas choraram. Teresa, perdoa as minhas dúvidas. O teu amor guardado foi a maior prova. Agora é a minha vez de provar. Proposta simbólica, anel simples, compromisso. Clara aceitou, emocionada. Famílias reuniram-se num jantar em Lisboa. Mãe de Teresa abraçou Clara. Bem-vinda à família. Aceitação plena. Anos depois, casaram-se numa quinta no Douro, cercadas de vinhas. Cerimónia íntima, fado ao fundo, saudade transformada em alegria. Vivem em Lisboa, viajam, enfrentam preconceitos ocasionais com força unida. O mal-entendido inicial, o crush guardado, a dúvida de Teresa, tudo levou a um amor profundo, humano, resiliente. Em Portugal, onde o fado canta destinos entrelaçados, o delas foi de silêncio à harmonia. Amor que venceu medos, traições do passado, pressões sociais. Saudade agora era doce, de memórias que construíram juntas. E assim, num país de luz e sombra, encontraram a sua luz eterna.